Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Montenegro está a abrir um caminho perigoso nas negociações com polícias. O alerta é de Eduardo Cabrita. O governo não vai colocar nem mais um cêntimo na proposta que apresentou. Palavra de Luís Montenegro, depois de 3 meses de negociações com os sindicatos da PSP e associações da GNR, sem chegar a um acordo sobre a atribuição de um subsídio de risco. O primeiro-ministro afirmou que a proposta do governo está fechada a nível de valores e justifica com o risco de trazer de volta a instabilidade financeira. A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, tinha proposto um aumento de 300 euros no suplemento de risco das duas forças de segurança, valor que seria pago de uma forma faseada até 2026. Ou seja, o suplemento fixo passaria dos atuais 100 para 400 euros, além de se manter a vertente variável de 20% do ordenado base. Mas os sindicatos dos polícias não aceitam a proposta. Lembram que estamos a falar de valores brutos e pedem um aumento de 400 euros. Ainda assim, bem abaixo do aumento de 621 a 882 euros no suplemento único que a PJ recebeu no ano passado. Para a próxima terça-feira está agendada uma reunião do Governo com os sindicatos. Entretanto, a Ministra da Administração Interna reiterou a disponibilidade do Governo em chegar a um acordo. Nos últimos dias, André Ventura fez um apelo às forças de segurança para que se juntem no Parlamento já esta quinta-feira, no dia em que será votada uma proposta do Chega praticamente igual à da plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR. Uma mensagem que não caiu bem junto da plataforma de sindicatos das polícias. Não parece que um líder político se deva substituir os líderes sindicais, por sua vez, substituam o papel dos líderes políticos e parece-me que o apelo foi inescalmente longe demais. Ainda assim, pelo menos os movimentos inorgânicos Zero e INOP e também o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia disseram que vão marcar presença no Parlamento esta quinta-feira. Podem as declarações de Montenegro contribuir para um impasse nas negociações e aumentar a contestação? Há riscos para a segurança dos portugueses? Neste P24 ouvimos Eduardo Cabrita, antigo Ministro da Administração Interna do governo de António Costa. Bem-vindos ao P24 de quinta-feira, 4 de julho de 2024. Dr. Eduardo Cabrita, bem-vindo ao P24. Obrigado pelo convite. O Primeiro-Ministro diz que não coloca nem mais um cêntimo na proposta para os polícias, ainda antes da reunião que está agendada para a próxima terça-feira com os sindicatos. Como é que viu estas declarações de Luís Montenegro e que consequências é que acha que pode vir a ter? Essas declarações parecem-me imprudentes, feitas num contexto de debate parlamentar interpartidário, parecendo ser uma resposta ao agendamento do Chega para um debate sobre a questão dos polícias, num quadro da habitual tentativa de instrumentalização das reivindicações dos polícias por parte desse partido, mas são declarações perigosas e incoerentes. Perigosas porque desautorizam a Ministra da Administração Interna. Em segundo lugar, retiram sentido ao quadro da reunião negocial que foi marcada pelo Governo para o início da próxima semana e que, face a esta declaração tão perentória feita politicamente ao mais alto nível do Governo, fica um pouco a dúvida para que é que servirá a reunião que foi marcada entretanto. Bom, e em terceiro lugar, retira, e isso é perigoso, retira espaço de diálogo social aos sindicatos das forças de segurança, abrindo assim espaço ao aproveitamento por forças inorgânicas que já existiram no passado, que entretanto praticamente desapareceram, depois da aprovação da lei sindical da Polícia de Segurança Pública, e que aproveitarão este espaço e este esvaziamento do espaço de intervenção de sindicatos com legitimidade institucional para aproveitamento segundo outro tipo de formas de protesto. Num plano mais político, se me permitir, bom, eu acho que é um pouco estranho, dado que no período de pré-campanha eleitoral o PSD, a AD, de algum modo cavalgaram aquilo que era uma manifestação de grande apoio
a todos os movimentos reivindicativos, e designadamente a este, que teve, como sabemos, uma grande expressão no período pré-eleitoral. Bom, e agora, passados quase 4 meses sob as eleições, não só não há qualquer resultado de um processo negocial que sabemos bem é complexo, mas que parecia, dita à partida, parecia algo simples, esta declaração vem de algum modo encerrar esta disponibilidade negocial. Exatamente como dizia, ao fim de 3 meses continua a não haver entendimento. Por essa razão, parece que o Governo devia ceder às reivindicações dos polícias, estes 100 euros extra que os sindicatos pedem? Não é uma questão de cedência, enfim, quem governa não deve pautar-se por um quadro de cedência, mas também não deve pautar-se por um quadro de demagogia quando aspira a chegar ao governo e depois de indisponibilidade negocial quando está no governo. A questão deve ser vista globalmente, para além do impacto potencial globalmente em toda a administração pública, tem de ser vista globalmente, sobretudo nas áreas da segurança e defesa. E, portanto, é simplismo dizer que basta aplicar o que foi aplicado à Polícia Judiciária, para inspectores da Polícia Judiciária, aos agentes, sargentos, chefes, guardas ou oficiais das forças de segurança. A questão não é assim tão simples. Estamos a falar, para além de competências diversas, estamos a falar de entidades com funções distintas e de quadros remuneratórios distintos. Estamos a falar também de condições de acesso que não são iguais nos vários níveis de função. Nas Forças Armadas há funções a que hoje é possível aceder com o 9º ano ainda, são das poucas áreas no Estado em que isso é possível, designadamente os chamados voluntários na classe de praças. Nas Forças de Segurança, um guarda ou um agente da PSP acedem à carreira com o 12º ano, um oficial ou um inspetor da Polícia Judiciária tem como requisito de acesso hoje a licenciatura. Depois há competências variadas e há outros subsídios, a inativação de explosivos ou o corpo de segurança pessoal ou o corpo de intervenção têm, a unidade de intervenção, mesmo na Guarda Republicana, tem subsídios específicos para funções que são particularmente exigentes e que dessa medida de algum modo devem existir. O que estamos aqui muito a discutir é aquilo que são o quadro remuneratório que se aplica a todos os elementos das forças de segurança. Portanto, a questão implica uma análise que é complexa e que deve ser vista não só tendo em conta todas as forças de segurança, mas também o impacto indireto. O próprio Ministro da Defesa já o disse, que aquilo que for decidido para as forças de segurança terá impacto nas Forças Armadas. Portanto, esse impacto tem de ser visto globalmente. Portanto, não basta dizer que o habitual facilitismo que tem o Chega, dizer que basta aplicar à PSP e à GNR o que foi aplicado à Polícia Judiciária. Não é necessariamente assim tão fácil, nem o impacto acaba aqui. Agora, o Governo está a pagar o preço, diria, da forma como utilizou e deu gás no período pré-eleitoral a este tipo de reivindicação. Bom, e é surpreendente que ao fim de 3 meses de governo, ao fim de quase 4 meses depois das eleições, desautorizando a própria ministra. Aliás, ontem surpreendeu-me ver a declaração da ministra numa cerimónia de aniversário da PSP, quase à mesma hora que o primeiro-ministro. A declaração da ministra da Administração Interna era de boa vontade, abertura para o diálogo, bom senso, genericamente, sem citar literalmente, mas foi este o sentido da mensagem da ministra da Administração Interna na cerimónia da PSP em que estava ontem. Quase à mesma hora, o primeiro-ministro das jornadas parlamentares do PST faz aquela expressão que encheu o dia, nem mais um cêntimo para as forças de segurança. Mas então considera que esta questão devia ter sido pensada de forma mais estrutural ainda pelo governo anterior?
Bom, eu acho que estas questões devem sempre ser vistas globalmente. É por isso que o chamado subsídio da PJ que existia, estava previsto na lei desde 2019, não foi aplicado de imediato. Portanto, a questão tem de ser vista sempre globalmente. Agora, tem também agora de ser vista globalmente. Não pode ser dado este tom que é muito fácil e depois agora, quando está um processo negocial a decorrer, e este é e o argumento das contas públicas, bom, isso aplica-se a todas as decisões do Governo. Quando o Governo quer aplicar uma medida perigosa para as contas públicas, que o FMI considera de pouca eficácia, como o mecanismo do IRS jovem, bom, também a mesma coisa pode ser dito ao Governo. Olha, já há hoje um mecanismo de IRS jovem que até é mais vantajoso para jovens nos primeiros anos de atividade profissional e tem durante os primeiros 5 anos de atividade profissional, porque mais muitos, não é cêntimos, porque mais muitos milhões em algo que parece que está pouco estudado e levanta às maiores reservas técnicas. Portanto, este argumento da autoridade é a negação do diálogo, bom, que é estranho para um governo que tem a maioria parlamentar mais exígua de qualquer governo deste século. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já veio dizer que considera que nunca as forças de segurança colocarão em causa a segurança. Alguns sindicatos, de facto, disseram que querem continuar a dialogar, não receberam bem as declarações do Chega, mas há sindicatos também a dizer que vão estar no Parlamento amanhã. Parece-lhe que há um risco desta instabilidade social colocar, de alguma forma, em causa a segurança interna? Eu acredito no grande sentido de missão e profissionalismo das dezenas de milhares de homens e mulheres que servem Portugal nas forças de segurança. Foi assim num período tão difícil como o da pandemia, em que Portugal foi exemplar na forma, com uma grande intervenção das forças de segurança, como foram aplicadas medidas muito exigentes e particularmente difíceis para os cidadãos e para atividades económicas que tiveram grandes limitações. Portanto, confio, são esses homens e mulheres que contribuem para que Portugal seja considerado um dos países mais seguros do mundo. Agora, é fundamental também aqui, e tenho do meu passado nesta área a experiência daquilo que foi necessário fazer para erradicar o Movimento Zero, tenho aqui que é fundamental valorizar o diálogo com sindicatos legitimados. O que o Primeiro-Ministro está aqui a fazer, para além de ser completamente contraditório com aquilo que o candidato Luís Montenegro fez até 10 de março, é abrir um caminho que é perigoso, porque abre o caminho ao reaparecimento de espaço para movimentos inorgânicos e é rigorosamente um brinde para o Chega, que estava aliás isolado pelos sindicatos no debate oportunista que quer agendar na Assembleia da República sobre este tema. Dr. Eduardo Cabrita, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Não se pode, a nosso ver, aceitar que, para recorrer a aconselhamento jurídico, fosse ele qual fosse, o arguido tivesse de romper conscientemente o sigilo profissional a que estava obrigado como médico. Era o que mais faltava. Se o arguido violasse segredo profissional, se contactasse nos termos constitucionalmente consagrados com um advogado. Do ponto de vista penal, o Ministério Público entende que o arguido não praticou nenhum crime e não deve ser condenado pela prática do crime pelo qual foi pronunciado. E a sugestão de hoje do P24 é um podcast de investigação. Já estão disponíveis os 5 episódios da série O Denunciante, sobre o caso de um médico que quis fazer frente a um hospital e acabou ele próprio no banco dos réus. Um caso que levanta questões sobre a privacidade dos dados clínicos de todos os portugueses. Se gosta de fazer binge listening, já pode ouvir todos os episódios no site do Público ou na plataforma onde ouve podcasts. É tudo por hoje. O P24 volta amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.